Olá, amigos da Avaliação, tudo bem? Meu patrocinador gosta muito dos fones da Leo Bialock e fez questão de comprar alguns fones da marca para teste aqui do canal. Como vocês já viram, o Sense 200, o Sense 300, e dessa vez ele nos trouxe aqui o All Bialock Mob 100 EB. A caixa do Mob 100 é pequena e discreta, com o render do fone dos dois lados e uma foto do Alok na lateral. O unboxing traz o padrão dos outros fones da marca, um cabo de carregamento fluorescente, e aqui é USB tipo C, adesivos da wall, 3 tamanhos de ponteiras e mais uma foto do Alok. O fone em si é um TWS Bluetooth, que traz um tamanho bem compacto de case e um formato ergonômico dos fones. A case é feita em plástico emborrachado por fora, traz um acabamento de plástico fluorescente no interior. Seu aspecto é simples, mas não apresenta fragilidade. E esses 4 LEDs aqui no centro indicam o total de bateria da case ou quanto falta de bateria quando a case está sendo carregada. Segundo a Wall, são 13 horas de autonomia de bateria na case e 4 horas de autonomia de bateria no fone, que são suficientes para um dia inteiro de uso. O carregamento é feito por um cabo USB do tipo C. Cada fone tem um acabamento em plástico liso na parte externa, com o logo All no faceplate, que pode piscar verde ou branco, dependendo da situação. E na parte interna, o revestimento em plástico áspero vai até o nozzle, que tem um filtro bem restritivo. O seu driver dinâmico tem 6 milímetros de comprimento e o material desse driver não é revelado pela marca. Na questão do conforto, esse fone encaixa muito bem nos ouvidos. O seu nozzle relativamente comprido permite uma boa inserção. No entanto, as ponteiras que são oferecidas pelo wall são muito finas e podem incomodar após longos períodos de uso. Eu recomendo bastante o uso de ponteiras do tipo CP100 da Spinfit ou T300 da Tanshijin, cujo link está aí na descrição do vídeo, que elas servem para melhorar tanto o conforto quanto a vedação. O fone não parece ter uma ventilação, e pelo menos no meu caso, quando eu encaixo ele nos ouvidos, ele gera uma pressão bem elevada no meu canal auditivo. A questão da usabilidade, é um fone que fica bem preso nos ouvidos e não tende a oferecer risco de cair, mesmo durante exercícios físicos mais intensos. É necessário cuidado com o suor nos conectores de carregamento, pois eles ficam posicionados bem próximos da pele. É um fone que é bem interessante para o uso no dia a dia, por ele ser discreto e leve. Seu formato arredondado, que por um lado permite maior conforto nas orelhas, compensação dificulta um pouco para você tirar ele da case quando você está com pressa, como eu estou mostrando para vocês agora. O fone possui comandos de toque no faceplate e a posição de acionamento desses comandos pode te fazer acionar os comandos sempre que você for ajustar o fone na orelha. Por exemplo, cada vez que você vai empurrar o fone mais para dentro, você acaba parando a música, por exemplo. A questão da sonoridade musical, eu utilizei o fone, perdão, conectado ao meu iPhone e reproduzi desde músicas no Spotify a faixas em alta fidelidade no Tidal e no Qobuz. O fone tem suporte aos codecs HSP, HFP, AVRCP e A2DP segundo a marca. Na questão dos graves, eu confesso que esperava mais peso e menos controle aqui, mas eu fui bem surpreendido, porque os graves possuem boa extensão, um peso interessante nos subs, uma textura que é ok e uma resolução mediana. Em resumo, são bons graves que tocam bem um Alok ou, por exemplo, um Main Street do Orochi. A velocidade dos graves não é das maiores, e o fone pode embolar em faixas de metal com mais ênfase em pedais de bateria rápidos. O que é embolar? Embolar é quando uma nota atropela a outra e você ouve ali tudo junto. O som fica estranho. Como esse fone parece ter uma sonoridade em V, os médios são um pouco mais recuados no espectro, ou seja, entre os graves, os médios e os agudos, os médios são os mais recuados. Porém, eles sofrem pouca invasão dos graves, e as vozes, tanto masculinas quanto femininas, soam com naturalidade e resolução na média. Pupila, da Ana Vitória com Vitor Clay, é uma música que o Mob 100 toca muito bem, tanto nas vozes quanto nos instrumentos. Os agudos, como todo fone em V, são bem proeminentes e bem interessantes. Esse fone possui uma boa claridade e tem agudos bem suaves, com um brilho bem contido. Eu só acho que eles carecem um pouquinho mais de resolução
especialmente em pratos de bateria, por exemplo. Mas eles possuem uma extensão que eu realmente não esperava desse fone. E na questão das tecnicalidades, é um fone que tem um palco sonoro ligeiramente amplo, porém não há um imaging tão legal assim. E enquanto o detalhamento dele está na média, eu senti falta de uma melhor separação de instrumentos. Questão da sonoridade em jogos, a latência elevada não permitiu o uso satisfatório em jogos sem um grande prejuízo da imersão ou até da competitividade devido aos delays que esse fone oferece. Lembrando que ele não tem um modo de baixa latência. Na sonoridade em filmes, esse fone possui graves bem interessantes, que reverberam e causam aquele efeito de sala de cinema que eu sempre falo por aqui. E os médios são suficientes para dar uma boa claridade às vozes em diálogos. No entanto, o delay do fone dificulta a utilização dele para ver filmes ou séries, ou até mesmo para assistir vídeos no YouTube. Dá até para se acostumar, mas incomoda bastante. E o microfone? Esse áudio foi captado pelo microfone Dual Biologic Mob 100 TB. E como vocês podem ver, ele tem uma boa captação, mas uma qualidade baixa. E serve até para uma conversa telefônica, mas pode ser bem ruim para você utilizar, por exemplo, numa call no escritório. Conclusão. Pelo preço cobrado de R$ 200, o All Biologic Mob 100EB é um TWS interessante, com uma boa qualidade de construção, conforto razoável e uma sonoridade que me impressionou positivamente. Fica devendo por não trazer um aplicativo próprio, por exemplo, e por ser um pouco mais caro do que a concorrência. Sem comparar com nenhum outro fone, falando apenas só do Mob 100EB, eu recomendo a compra dele, para quem procura um TWS discreto para ouvir uma boa música e para ter um bom companheiro musical nas atividades diárias. Já para quem pensa em jogar, assistir filmes e séries com um TWS, eu recomendo que você escolha um fone que tenha um modo de baixa latência. Beleza? É isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.